Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como vão as coisas? Olha nós aqui de novo, viu? Hoje, é dia que a gente não conversa, né? Hoje Deus tocou no meu coração para me gravar esse vídeo, trazendo aqui esse assunto importante para nós, e eu estou aqui seguindo aqui aquilo que Deus me chamou, né? Para levar a palavra, tá certo, queridos? Bem, hoje é segunda-feira, é 10 de junho de 2024 e eu quero trazer aqui para vocês um assunto sobre as autoridades, a submissão às autoridades, ok? Antes eu quero dizer para vocês que o que me fez trazer esse tema é que há uns dias atrás eu estava conversando aqui com o irmão e ele dizendo que viu uma vez uma pessoa pregando e dizendo que as autoridades precisam ser obedecidas de qualquer jeito, né? Mesmo estando errado, nós temos o direito de submeter essas autoridades. E dizendo que e segundo o que essa pessoa me falou, né? Que as autoridades, essa pessoa está dizendo que as autoridades não podem ser questionadas, nós não podemos questionar as autoridades. Mesmo elas estando erradas, nós temos que nos submeter a todo custo. Então eu digo, achei por bem trazer esse assunto aqui e trazer aqui uma explicação sobre isso, tá certo? Nós de fato devemos nos submetermos às autoridades sem critério nenhum, obedecer cegamente às autoridades, é isso? Bem, eu quero ler aqui para vocês o texto introdutório, que é aquele clássico que todos nós conhecemos, que é o de Romanos capítulo 13, ok? Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim, irmãos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste a Deus, a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, quem não obedece às autoridades é condenado, viu? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, que é ministro de Deus e vingador, porque é ministro de Deus e vingador, né, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Então, Paulo, ele deixa aqui bastante claro, e com relação a isso, nós não vamos contra o que está sendo dito. Paulo, ele coloca aqui que nós temos que ser sujeitos às autoridades, né? E ele diz que as autoridades são constituídas por Deus, ok? Então tem duas coisas aqui importantes para a vida do cristão. Primeiro, nós temos que nos sujeitar às autoridades, primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que reconhecer que toda a autoridade é constituída por Deus, tá certo? Agora, isso nos dá o direito, aliás, a obrigação de nos sujeitarmos às autoridades, mesmo elas criando leis injustas, leis contrárias à palavra de Deus. Bom, isso aí é outro assunto. Né? Isso aí quando Paulo fala aqui que nós temos que estar sujeito à lei, às leis, às autoridades, eu acho interessante que ele traz alguns esclarecimentos ele sobre qual é o dever dos magistrados. Vamos ver? E aí, é justamente no esclarecimento desses deveres é que a gente vai entender se nós temos que obedecer de qualquer jeito ou não, né, às autoridades. Ele diz assim, versículo 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Bem, aqui tem um ponto que a gente precisa analisar. Quando diz que
as autoridades não são terror para as boas obras, isso aqui ele deixa um ponto aqui para a gente mastigar, né? Ora, a autoridade ela é constituída por Deus, mas para que ela é constituída por Deus? Ela é constituída por Deus para fazer o bem, certo? Ela é constituída por Deus para trabalhar em prol do povo, né? Da sociedade. Então esse é o dever da autoridade, certo? Então isso quer dizer o seguinte, que às vezes, né, acontece muito pelo mundo afora, de pessoas com autoridades, elas se comportarem diferente do que é o seu verdadeiro papel, a sua verdadeira essência. Ao invés de cuidar do povo, ao invés de criar leis, né, que venha beneficiar o povo, não, elas, ao invés de proteger o cidadão, não, elas se tornam um terror para os cidadãos, uma vez que aqueles cidadãos não querem se submeter àquelas leis que estão contrárias à função né, da autoridade, que é cuidar do povo, ao invés de cuidar, maltratar o povo. Então, essas autoridades começam a ser um terror para essa população, começa a perseguir a população, começa né, criar situações para prejudicar a vida daqueles que entendem que não tem obrigação de se sujeitar àquelas leis que são aberração, que são, né? Então, é importante que a gente entenda que a autoridade, que nós temos que ser sujeitos às autoridades. É importante que a gente entenda isso. É importante que nós reconheçamos que as autoridades são constituídas por Deus. É importante, mas também é importante que nós venhamos a entender que qual é o papel da autoridade. O papel das autoridades é cuidar do povo. Vou ler mais uma vez aqui, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Ou seja, se as autoridades estivessem um terror para as boas obras, eles não estão cumprindo o propósito de Deus. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Tá certo? Aí vem mais, versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o mal? Não, ela é ministro de Deus para o bem. Outro ponto. Sim, tá vendo aí, como as coisas vão se esclarecendo. As autoridades, elas foram constituídas por Deus, né, para o bem do povo. Essa é a essência, esse é o dever das autoridades constituídas. Ou seja, quando as autoridades não fazem o bem para o povo, eles não estão a serviço de Deus. Elas não estão a serviço de Deus. Por quê? Porque elas não foram constituídas para fazer o mal, elas foram constituídas para fazer o bem. Tá certo? Então, esses pontos aqui são interessantes. Às vezes as pessoas lêem só a parte que diz que temos que nos sujeitar às autoridades, só a parte que diz que as autoridades foram constituídas por Deus, mas se esquece desses detalhes, do porquê que elas foram criadas, qual é o papel das autoridades, tá certo? Então é importante isso aqui. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A autoridade, ela tem que castigar quem faz o mal, quem transgride as leis, quem não se submete. Esse sim, mas fazer mal para quem faz o bem, aí ela não está cumprindo o papel dela. Então Paulo, ele deixa claro aqui 3 aspectos da autoridade. 3 aspectos da autoridade, que ela é constituída por Deus, nós devemos sujeição às autoridades, e o papel da autoridade é fazer o bem, tá certo, queridos? E aí fica a questão: e se a autoridade fizer o mal? Como é que a autoridade faz o mal? Como eu já falei aqui, irmão, criando leis injustas, leis para perseguir a população, perseguir o povo, perseguir o trabalhador, tirar o direito das pessoas e tal. Às vezes também existem autoridades que fazem leis que agridem a fé, que querem fazer você negar a sua fé, entendeu? Então, esse tipo de ordens contrárias à verdadeira essência
do cargo, né, do chamado, elas não devem ser obedecidas. E nós temos exemplos, né? Nós temos exemplos aqui na Bíblia de homens de Deus que não se sujeitaram a determinadas ordens que eram ordens absurdas, ordem contrária à palavra de Deus, que feriam a palavra de Deus. E eu quero começar lendo aqui para vocês, ó, Êxodo, um exemplo bastante claro é o de Êxodo capítulo 1, né? A partir do versículo 15, versículo 16. O faraó era uma autoridade lá do Egito, era o rei do Egito, faraó. Então o faraó era uma autoridade, né? E aí aquele rei criou um decreto para que quando na hora do parto das hebreias, que a ordem era que as parteiras matassem os filhos das hebreias, os filhos homens, né? Se fosse homem, tinha que matar. Então era uma ordem, não era? Vinda de quem? De uma autoridade. E quem é que constitui as autoridades? Segundo Paulo, é Deus. Mas olha só o que acontece. A partir do versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fazeis isto? Fizestes isto, que guardastes os meninos com vida? Homem, eu disse homem, né? Mas a palavra as crianças, né, do sexo masculino, né, que é a mesma coisa. A ordem era para matar. E aí elas, ao invés de matar, não, desobedeceram a ordem da autoridade do Egito, a maior autoridade. E aí a pergunta que eu faço inclusive, aqui o texto, né, o versículo 17, diz que elas temeram a Deus. Temeram a Deus. Mas como é que elas temeram a Deus se elas desobedeceram às autoridades, à autoridade, né, a um decreto, a uma ordem do rei? Mas não é para obedecer às autoridades que Deus constituiu? Aí onde está o X da questão. É por isso que eu expliquei para vocês, lá Romanos capítulo 13, e eu disse para vocês o seguinte, que nós temos que obedecer às autoridades enquanto elas estiverem fazendo o papel delas, né? O papel delas. Se de lá vem ordens contra os princípios da palavra de Deus, contra a nossa fé, né? Segundo a orientação bíblica, nós não temos essa obrigação de obedecer cegamente a essas autoridades, entendeu, queridos? É isso. Então as parteiras, a Bíblia chega a dizer que elas temeram a Deus. Como? Em que situação que elas temeram a Deus? No momento em que elas desobedeceram a ordem do rei e resolveram não matar as crianças. E o rei chegou e disse: rapaz, eu não dei a ordem para vocês matarem? E aí as parteiras disseram assim, versículo 19: e as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, versículo 20, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu, né, muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, mais uma vez, estabeleceu-lhes casas. Então, queridos, aqui é um exemplo bastante típico, né, e nos faz a gente entender o que Paulo está dizendo, que a autoridade tem que ser obedecida, tem que ser respeitada, né? A autoridade é constituída por Deus, mas para o bem e não para o mal, tá certo? Ou seja, a autoridade ela não pode fugir da sua obrigação como autoridade. Existe ali a essência e existe ali, né, a função da autoridade, que é fazer o bem, tá certo, queridos? Então isso aqui é um exemplo interessante. Mas tem mais uns exemplos aqui. Vamos tomar então o exemplo aqui. Isso aqui se repetiu aqui se repete essa história
não com os mesmos personagens, né? Mas a mesma ordem é dada aqui através de Herodes, no capítulo 2 de Mateus, a partir do versículo 13, né? Herodes manda matar os primogênitos, né? Manda matar os primogênitos. Então, eu pergunto, Herodes era uma autoridade ou não? Era uma autoridade, né? E Paulo diz para a gente obedecer às autoridades, não é? Mas então, deixa eu dizer para vocês, quando Maria foge para o Egito, para Jesus não morrer, ela era uma desertora? Ela estava desobedecendo à autoridade? Ela estava desobedecendo a Deus? Não, Senhor. Naquele momento, aquela ordem absurda, vindo daquela autoridade, ela não deveria ser obedecida. Entendeu? Então, ordens absurdas, ordem que quebram a lei, a Constituição, por exemplo, uma autoridade mesmo, porque existem as autoridades, né? As autoridades eclesiásticas e as autoridades que são os governos, né? Seculares. E então, uma autoridade, por exemplo, aí secular, ela não pode criar leis que firam os princípios da Constituição, né? Da Constituição Federativa do Brasil. Todas as ordens que são criadas têm que estar abaixo tem que estar dentro da Constituição, ok? Então, da mesma forma é no mundo espiritual. As leis que as autoridades, os líderes religiosos, eles criam, eles não estão ordenados por Deus, eles não têm o passo livre para criar leis e leis e leis injustas, de maneira nenhuma. Entendeu? É importante que você entenda isso. E leis e ordens que descumpra a Constituição, a nossa Constituição do Brasil, não devem ser obedecidas. Leis, né, dentro do mundo eclesiástico, que ferem os princípios da nossa fé, ele pode ser o maior filósofo, o maior, como é que eu posso dizer? Ele pode ter os 9 dons, ele pode ser batizado com o Espírito Santo, ele pode ser um erudito, ele pode ser o que for. Ele não está autorizado a criar leis que firam os princípios da palavra, que firam a nossa fé. Assim como as autoridades lá fora estão ali para cuidar do povo, assim também é a liderança. Todas as nossas leis, elas têm que estar submetidas à palavra. Nós temos que ter textos bíblicos para que justifique, né, aquelas ordens. Aquelas ordens têm que estar embasadas na palavra de Deus. Então você não tem o dever de cumprir. Se não tem dentro da Bíblia, se não está embasada, você não é obrigado, né? Inclusive, se você ler no capítulo 10 do livro de Isaías, Deus está falando algo sobre essa questão dessas leis injustas. Ele vai dizer assim, versículo 1: ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e dar justiça, né? Essas leis privam os pobres do direito e da justiça e os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa, sua presa, e roubando os órfãos, né? Então aí diz que, então é isso, queridos. Deus está dizendo aqui que Ele é contra, né, as leis injustas, tá certo? Então é isso. Essa pessoa que estava ensinando isso lá no púlpito, que as autoridades podem criar leis injustas e ninguém pode questionar e ninguém pode falar nada, está errado. E tem que se submeter cegamente, está errado. Isso não é bíblico. Não é bíblico. É por isso que muita gente às vezes não gostam da forma que a gente vê, né? Porque a gente às vezes
procura ver as coisas como a Bíblia ensina, né? Por exemplo, se uma pessoa diz assim, pastor Denis, é assim, 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 eu quero que essa pessoa me explique com base bíblica, explique qual o motivo dessa lei. Eu tenho o direito de saber, e ele tem o dever. Quem cria a lei, as leis, é deles a obrigação de explicar a lei, de explicar a essência dessa lei, a necessidade dessa lei e respaldar dentro da Bíblia. Ninguém pode sair criando leis, é assim, 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 assim. Não, mas onde é que está? Não, é porque eu quero e tem que ser assim. É do meu jeito, tem que ser. Não é assim, gente. Porque dentro desse contexto, muitas leis injustas são criadas, né? E Deus está dizendo aqui que leis injustas, quem não obedece fica inocente, é inocente dessas leis injustas. Eu vou dar aqui outros exemplos para vocês. Você lembra, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam ali dentro do território da Babilônia, estavam lá na Babilônia, não é? E lá o rei resolveu brincar, desdenhar da fé daqueles servos de Deus. Eu pergunto, aquele rei era uma autoridade ou não era? E Paulo está dizendo que a autoridade é constituída por Deus, né? Então veja bem, ele levantou um decreto que, nesse decreto, obrigava Sadraque, Mesaque e Abednego a se curvar diante da imagem de escultura. Essa lei é constitucional, biblicamente falando? Ela é constitucional? O rei tinha a autoridade para criar leis que feriam, para criar aquelas leis ferindo o propósito da palavra de Deus? Aqueles 3 homens, estavam obrigados a se sujeitar àquelas leis? Não estavam. E a razão era bastante simples, porque era antibíblico. Aquelas leis não tinha nada a ver com a Bíblia, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Bem aqui assim, ó, no capítulo 3 de Daniel diz: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados. O versículo 19 que diz assim, ó, então Nabucodonosor, cadê meu Deus? Versículo 18, e se não ficar sabendo, eu quero o texto, bem aqui, ó. Esse que o nosso 16, versículo 16 do capítulo 3 de Daniel. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Isso foi a resposta que eles deram ao rei quando o rei chamou eles ali para que ele se explicasse, e o rei disse: olha, eu vou dar mais uma chance para você, ou você se submete à minha lei, porque aqui eu sou rei, eu sou autoridade aqui nesse país, e vocês estão dentro do meu território, vocês têm o direito de se sujeitar à minha autoridade. E eles disseram: não, nós não vamos nos sujeitar. Aí eu pergunto para você que acha que nós temos que obedecer às autoridades cegamente: eles pecaram? Sadraque, Mesaque e Abednego pecaram? As parteiras pecaram? A mãe de Jesus, o pai de Jesus, pecou quando fugiu tinha ficado lá para Jesus ser morto, porque não era uma lei, não era um decreto, né, da autoridade. Então, meu irmão, aí a gente consegue jogar essa tese por terra. Tem que estar pela palavra, tem que estar respaldado na Bíblia. Ela que é a Bíblia que é a nossa fonte, a nossa base de fé e de obediência. Não é o homem, não. A Bíblia deixa bem claro que o nosso dever é se sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, é quando você se sujeita às autoridades que estão a serviço de Deus, não a serviço delas mesmas, dos seus próprios ideais. Mas quando elas estão a serviço de Deus, elas são representantes de Deus. E nessa situação nós temos o dever de nos sujeitar a essas autoridades, ok? Lá Paulo diz, né, que quem não se sujeita é condenado. Mas
se você não se sujeitar às ordens humanas que são injustas, você pode até ser condenado pelos homens, pelos aqueles que criaram as leis, mas por Deus você não é. Sabe por quê? Porque Deus não lhe obriga a você se sujeitar a essas coisas que são contra a palavra dele, que são leis injustas, entendeu? Como diz lá em Isaías capítulo 10, que eu acabei de ler. Então, é tanto que eles estavam inocentes, mesmo não cumprindo a lei do rei, né, que Deus os livrou da morte, tá certo? Se você virar apenas umas páginas, você vai chegar em um outro exemplo. Se você for para o capítulo 6, você vai ver Daniel na cova dos leões. Daniel também foi um desobediente à lei do rei, quando ele decretou por um espaço de tempo, que a nenhum Deus deveria ser adorado ali naquele país, a não ser ele próprio, né, o rei. Eu pergunto, Daniel se sujeitou àquela lei? Então ele não obedeceu à autoridade do rei, não. E aí, como é que é? Ele estava em pecado? Ele foi condenado por Deus? Então, meus queridos, então vamos aprender isso para a gente ter clareza do assunto, tá certo? Não andar pregando coisas que não é bíblico, tá certo? Isso é uma heresia. Dizer que nós temos que nos submeter a qualquer custo, isso é heresia. Então, se fosse essa pessoa que diz isso, se fosse ela a parteira, ela tinha matado o menino, tinha obedecido ao homem, mas tinha desobedecido a Deus, porque na lei diz que não é para matar. Mas então ela ia obedecer a Faraó, matando, e ia desobedecer a Deus, entendeu? Então, Deus teve ali com Daniel. Por quê? Porque Daniel era inocente. Mesmo ele não obedecendo ao rei, ele era inocente, porque aquela lei, o rei da Babilônia não estava autorizado por Deus. Ele não tinha autoridade para fazer o mal, ele não tinha autoridade para atentar contra a fé de Daniel. Assim como hoje, os líderes, eles não têm o direito e nem o poder constituído pela palavra de Deus de atentar contra a nossa fé. E é por isso que eu sempre digo para as pessoas: olha, seja curioso, quando alguém lhe disser uma coisa, peça para lhe provar. Isso é um ônus teu, é um direito teu. Você tem o dever, o direito de perguntar: me explique, me prove, entendeu? Porque nós estamos aqui para nos sujeitar, estamos aqui para nos sujeitar, né? Mas nós temos que ter base, até mesmo para a gente saber explicar para as outras pessoas. Isso não é rebeldia, é só você querer a clareza, você querer saber qual é o caminho que você está seguindo. Se eu vou me sujeitar, eu tenho que entender porque a que eu estou me sujeitando. Isso é lógico, entendeu? Então, aqui no versículo 20, o rei, passando os 3 dias, o rei foi lá na cova e começou apreensivo, porque ele gostava de Daniel, e descobriu que aquilo ali era uma tramóia que tinham feito para matar Daniel. E aí ele no terceiro dia de manhã cedo, ele já foi lá gritando: Daniel, porventura o Deus te livrou? Olha o que Daniel vai responder para o rei, no versículo 22 do capítulo 6. Aí Daniel responde lá de dentro da cova: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque veja bem, foi achado em mim inocência. Como é que uma pessoa que não obedece ao rei, não obedece à autoridade, ele é inocente? Claro que ele é inocente, porque ele não estava se submetendo, né? Ele se absteve de se submeter a uma ordem injusta, uma ordem incoerente, e Deus estava com ele, né? Então ele diz que Deus não achou nele nenhum mal, ele foi inocentado por Deus. Ele diz: Deus fechou a boca para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, quando você obedece a uma lei boa, uma lei
que está embasada na palavra de Deus, você está obedecendo a Deus, está obedecendo o rei. Mas quando você não se submete a uma coisa que é arbitrária, você está, por defesa da sua fé, das suas convicções, né? Então você está desobedecendo a autoridade, mas não está desobedecendo a Deus. Nesse aspecto, tá certo, querido? Eu não estou aqui ensinando a ninguém a ser rebelde. Se você for rebelde, você vai para o inferno. Você tem que ser submisso, você tem que se submeter, tá certo? Você tem que ser inocente no negócio, porque se você for culpado, você vai ser condenado, certo? Isso aqui não é para toda a situação, não. São situações específicas. No geral, você tem que se submeter às autoridades, tanto civis como eclesiásticas. Mas se, porventura, essa autoridade ela sair da sua linha, ela sair daquilo que ela foi chamada, dependendo da ordem, né? Então você não deve obedecer. E para nós encerrarmos aqui, nós vamos para mais uma, só para nós encerrarmos, que essa daqui também é bastante clássica. É quando Pedro foi preso apenas por pregar a palavra. Nós vamos encontrar isso no capítulo 4, se eu não me engano, de Atos capítulo 4. Nós vamos encontrar uma experiência que Pedro viveu. Está aqui, ó. Capítulo 4 de Atos, diz assim: Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Veja que aqui já não se fala, aqui eram as autoridades eclesiásticas, tá certo? Então o que nós estamos falando aqui é de ordens contrárias à nossa fé. Tanto cabe para as autoridades terrenas, né, como para as autoridades espirituais. Diz assim, ó: e dando-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, eles foram presos por quê? Pelas autoridades. Mas eles foram presos por quê? Porque eles eram rebeldes? Não, porque eles estavam pregando a palavra de Deus. Hoje acontece muito isso. Tudo as pessoas têm como rebelde, como uma pessoa que... Não, as pessoas hoje não querem nem ouvir. Tem muitos líderes que não querem nem ouvir as pessoas. Não querem nem sentar para ouvir, porque já tem a pessoa como rebelde. Mas não dá oportunidade a pessoa falar, se defender, nem trazer as suas queixas. E temos que nos lembrar que nós, líderes, somos chamados para ouvir, para julgar, mas antes de julgar, ouvir. Nós não podemos julgar sem a gente ouvir. Pode ser até uma pessoa que dê trabalho na igreja, mas ele tem que ser ouvido. E as questões dele tem que ser analisadas, tem que ser julgado justamente pela reta justiça, entendeu? É só é rebelde. Não, senhor, tem muita gente rebelde, mas tem muita gente que está pegando o nome de rebelde sem ser, só porque quer entender, e as pessoas, muitos líderes, né, estão no cargo e não querem ser questionados, e fica que não é opositor, é rebelde, nada disso. A gente tem que ver os casos. Tem rebelde, mas tem gente que apenas quer saber do que está acontecendo. Então, Pedro aqui foi preso, mas os seus companheiros porque pregava a palavra. Mas o que acontece? Depois eles levaram e viram que eles não tinham culpa nenhuma, né? Resolveram soltar Pedro. Mas antes de soltar Pedro, eles disseram: mas para que não se divulgue mais entre o povo, né? Ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Então veja que tem autoridade que eles usam, sabe do quê? Do assombro, da ameaça, né? Tem autoridade que gosta, tem líder que diz: eu faço é disciplinar.
faça disciplinar. Eu vou dizer uma coisa, eu, pastor Denis, eu tenho medo de disciplina. Se eu tiver errado, se eu tiver no meu direito, eu não tenho medo de disciplina. Você é disciplinado por quê? Porque estou me manifestando? Porque eu estou questionando? Onde é que está isso na Bíblia? Não, Senhor. Então, infelizmente, muitas pessoas hoje, muitos crentes, estão sendo levados de uma forma, tipo assim, num clima de terror. As coisas, os mecanismos que existem dentro da igreja, que é para o bem da igreja, tem sido usado para subjugar o povo, para aprisionar o povo, para o povo trazer o povo com medo, né? Então, isso não é certo. Deus vai chamar esse povo para um acerto de conta, entendeu? Naquela época não era diferente. Veja o que ele diz assim: ó, vamos ameaçar. O que tem de líder hoje usando ameaça para calar a boca das pessoas, para intimidar as pessoas, para não serem questionados, para fazer tudo quanto é de mazelas e não serem questionados. Meu irmão, não é grito que bota medo na gente, não é bater a mão em mesa que bota medo na gente, não é posição, não. O que bota medo na gente é a palavra, o que não é nem medo, ela nos dá o respeito. Nós temos o respeito pela palavra de Deus e pelas autoridades, mas não me venha com esse negócio de bater mão em mesa, de gritar achando que isso vai intimidar, que não vai. A gente vai pela palavra de Deus, vamos ver quem é que está errado, tudo, entendeu? Então, veja só, irmão, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem autoridade, que naquela época já era assim, que usa ameaça para calar a boca das pessoas. Mas olha só, mas para que não divulguem mais, é o versículo 17 do capítulo 4 de Atos. Mas para que não divulguem mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Entenderam, querido? E versículo 18: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E respondeu, olha a resposta de Pedro. Aqui é onde está o pecado de Pedro, né, queridos? Que quem não se submete às autoridades de qualquer jeito, como a pessoa disse lá, está pecando, que tem que se sujeitar de qualquer jeito, mesmo que a autoridade esteja arbitrariamente criando leis, né, querendo calar, sendo abusiva, sendo autoritarista, né? Nós temos que nos sujeitar, mas olha o que é que Pedro não foi atrás disso, não. Pedro não se sujeitou, não. A ameaça não. Ele disse: e respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo. É assim, ó. E disse, cadê meu Deus? E respondeu, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus. Para eles importava Deus, o que Deus acha. Ouvi-vos antes a vós do que a Deus? Mas a autoridade de Deus não estão em comum acordo, não estão em sintonia, estão enquanto a autoridade está fazendo a vontade de Deus. Então, enquanto ela estiver sendo ministro de Deus, como disse Paulo, quando ela deixa de praticar a verdade e a justiça e o bem, que são as características de uma autoridade, então eles já não estão a serviço de Deus. Então, se eles não estão a serviço de Deus, nós não temos o direito de nos submeter. Aí diz: mas eles ainda os ameaçaram. A ameaça continua, né? A ameaça continua. Mas eles ainda os ameaçaram, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Veja como é importante, né, rapaz, a gente engrossar a voz para o bem. Não engrosse a voz, não se associe a rebelde, não. Mas se alguém está defendendo algo que é justo, mesmo que seja contra o que for, mesmo que seja contra um império, contra um sistema, você tem o dever, como servo de Deus, você tem um dever de engrossar essa voz e lutar pelaquilo que é certo, pelaquilo que é justo, pelaquilo que está pela palavra. Quando eles viram que o povo tinham abraçado a causa, eles temeram, porque quem não teme o povo, né? Então é isso. Então eles viram que não tinha nada ali em Pedro.
e resolveram soltar Pedro. Mas aqui é mais um exemplo de que há ordens contrárias, erradas, injustas, não se deve obedecer. Então está aqui, queridos, eu estou provando aqui na palavra de Deus, trazendo os textos, que nós temos que nos submeter às autoridades, temos que respeitar as autoridades, pois são constituídas por Deus. Porém, se essas autoridades não estão cumprindo o seu papel, nós temos, sendo que nós é que eles estão governando nós, eles estão a nosso serviço, porque eles estão ali para fazer o bem para nós, então nós temos que sim procurar o direito, procurar saber das coisas, procurar acertar aquilo que não está certo, chamar para conversar, chamar para reunião, respeitosamente, obedecendo os princípios da palavra, tá certo? Eu continuo batendo na tecla, não seja insubmisso, não seja rebelde, tá certo, querido? Não, se tiver pela palavra de Deus, se for justo, então você tem a obrigação de se sujeitar, tá certo? Também, se não for, você não tem. Então é isso, que Deus nos abençoe. Foi jogado aqui por terra nessa oportunidade essa pregação, esse entendimento de que nós temos que nos sujeitar às autoridades, mesmo elas não estando cumprindo o seu papel, erroneamente, fazendo aquilo que é para eles fazer, às vezes até criando leis que são contra a nossa fé. Nós não podemos, nós não temos o dever. A nossa obediência às autoridades é no temor do Senhor, e não no temor do homem, é no temor do Senhor, tá certo? Eu sou o pastor Denis, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Um forte abraço no teu coração e até a próxima.